Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Convido todos vocês a acompanhar aqui com a gente a leitura deste outro livro. Vamos iniciar a leitura das Parábolas Evangélicas à luz do Espiritismo. O Espiritismo é a chave que nos auxilia a entender de uma forma mais segura qual o significado das parábolas. Então vamos acompanhar. Parábola dos lavradores maus. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercando-a com uma sebe, cavou ali um lugar, edificou uma torre e depois a arrendou a alguns lavradores, ausentando-se para longe. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receberem os frutos que lhe tocavam. Estes agarraram os servos, mataram um, feriram outro, e a outro apedrejaram, recambiando-os sem coisa alguma. Enviou ainda outros servos, em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: hão de ter respeito ao meu filho. Mas vendo-o, os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e ficaremos senhores de sua herança. E laçando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: destruí-los-á rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores, que lhe paguem os frutos a seu tempo devidos. Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 41. A interpretação desta parábola é extremamente fácil, tão precisos são os caracteres de suas personagens e os fatos a que se reportam. O proprietário é Deus. A vinha é a religião do amor que deverá ser implantada na humanidade terrena. Os lavradores, a quem a vinha foi arrendada, são sacerdotes de todas as épocas, desde o que sacrificavam animais para oferecer em holocausto nos altares do judaísmo, até os de hoje, que oficiam em suntuosos templos e catedrais. Os frutos são a piedade cristã, o progresso moral, e os servos incumbidos de recebê-los são os missionários enviados por Deus à terra, de tempo em tempo, a exemplo dos profetas da antiguidade, João Hus, Savonarola, Lutero, etc., os quais, por reclamá-los a casta sacerdotal, verberando-lhes a incúria no trato das coisas divinas, foram por elas perseguidos, injuriados e mortos. O filho do proprietário é Jesus, cujo martírio injusto na cruz foi também obra exclusiva do sacerdotalismo. A herança é o reino dos céus, de que o sacerdócio hierárquico pretende ter a posse, constituindo-se seu único dispensador. Arrogando-se os poderes inerentes ao herdeiro, os sacerdotes, ao invés de cultivarem a vinha, abandonaram-na, esqueceram-na, favoreceram o desenvolvimento de plantas daninhas, deixando assim o proprietário sem os frutos devidos. De fato, após séculos e séculos de influência absoluta sobre as consciências, que resultado tem a apresentar ao senhor da vinha? A indiferença religiosa, o ateísmo e toda a sorte de males decorrentes dessa estagnação espiritual. O domínio desses lavradores maus, porém, está a se findar. Por toda parte, suas organizações pseudo-religiosas, que querem ser donas da verdade, que não aceitam debates, impõem como verdade absoluta o que acreditam, eivadas de formalismos, cerimônias cultuais, ritos e pompas exteriores, estão em franca decadência. Sim, os dias desses rendeiros relapsos, negligentes, estão contados. Durante muito tempo, a pretexto de combater heresias e apostasias, quando combatiam pessoas que pensavam ou agiam de forma diferente do que eles queriam impor, eles torturavam, massacravam e queimavam os enviados do Senhor, que lhes vinham cobrar os frutos da vinha. Já agora, a última parte da parábola começa a se realizar. Estão perdendo todo o prestígio que tinham junto aos governantes e a ascendência que tinham sobre as massas populares,
assistindo apavorados à deserção de suas igrejas. Estão sendo destruídos rigorosamente, aqui, ali e acolá, sofrendo na própria carne aquilo que fizeram a outros sofrer. Entre mentes, eis que surge o Espiritismo, a falange de novos lavradores, a substituí-los na sublime tarefa de que não souberam dar boa conta, destruindo a intolerância, o desrespeito e favorecendo à humanidade uma nova bandeira, em que se lê: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo está ganhando rapidamente a simpatia e a adesão de todas as criaturas de boa vontade, e há realizado em apenas algumas décadas um extraordinário revivecimento espiritual, a par de uma obra social verdadeiramente impressionante, numa demonstração inequívoca de que os novos rendeiros saberão de fato cumprir os seus deveres para com o Senhor. Quem tiver olhos de ver, veja. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.